bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar com vocês a situação do primo do Carlos Bolsonaro, né, que muita gente até aponta aí que eles teriam uma relação mais próxima do que eles tentam transparecer na internet, né, que é o Léo Índio. Foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por vários crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Antes de seguir esse material aqui, eu queria fazer um disclaimer rápido, né? Porque a gente tá passando aqui essa questão do Léo Índio com o Carlos Bolsonaro, onde eles supostamente teriam um romance, né? Mesmo em tese eles se assumindo como heterossexuais, normativos, padrão na internet. E eu queria lembrar para vocês o seguinte: eu, Carlito Neto e a Revista Fórum, a gente não se incomoda com as decisões para a vida amorosa e sexual do Carlos Bolsonaro. A gente acredita justamente que as pessoas são livres para amar como quiser, quando quiserem e a quem quiserem. Dito isso, eu queria lembrar para vocês que essa situação é feita porque eles são hipócritas ao atacar o público LGBTQIAPN+, ao atacar minorias sociais e ao ser extremamente machistas, homofóbicos e preconceituosos. Então a gente precisa deixar isso bem claro, certo? Falando isso, não importa se eles são namorados ou não, se eles têm uma relação íntima ou não, isso é problema deles, não nos diz respeito. Passando agora para a situação que a gente quer trazer aqui, que é a questão jurídica em específico, o Léo Índio, que é apontado ali como sobrinho do Bolsonaro, né, é primo dos 3 primeiros filhos do Bolsonaro, né, com a Rogéria Nantes Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, e isso é importante porque muita gente, inclusive, estava duvidando que o Paulo Gonet fosse denunciar o Bolsonaro realmente já agora em fevereiro, e esta formalização da denúncia do Léo Índio na justiça, que para quem não entende por que isso é importante, tá? A PGR decide tornar ali agora com essa denúncia o Léo Índio réu, né? Ela encaminha ali a denúncia para o STF vai reconhecer agora que o Léo Índio foi denunciado e vira réu. A partir dali ele passa a ser ouvido pela justiça, vai ter o julgamento no STF e provavelmente já será condenado, provavelmente não, será condenado esse ano e será preso esse ano. Muita gente até tem perguntado, né, quanto tempo eu acho que o Léo Índio ficará preso se ele for condenado. Eu vou citar uma fala do próprio advogado do Bolsonaro hoje, o Celso Vilardi, que até assumir a defesa do Bolsonaro, ele dizia que algumas pessoas que tiveram atuações mais incisivas em relação ao golpe pegariam penas de, no mínimo, 19 anos. Porque se os bagrinhos estavam pegando 17, imagina quem estava lá em cima mais, ou que teria informação privilegiada, ou que teria agido em tese de forma privilegiada, pegaria uma punição muito maior. É o caso, na minha análise também, do Léo Índio pela ligação que ele tem com o clã Bolsonaro, e provavelmente pela organização que eles teriam montado junto, em tese, tá? Mas segundo o material que está publicado aqui na Revista Fórum e assinado pelo Ivan Longo, traz o seguinte: Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, é denunciado por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para ser bem específico, a lista dos crimes que estão sendo atribuídas ali ao Léo Índio são as seguintes aqui que eu vou dizer para vocês, tá? São associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo à vítima e deterioração do patrimônio tombado. Isso aqui, meus amigos, se a gente ler pelo menos o artigo 359L e 359M, a gente vê que a pena do Léo Índio aqui será de mais ou menos 20 anos só por esses crimes. Por quê? O crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito tem uma pena mínima de 4 anos e uma pena máxima de 8. O próprio Celso Vilardi, inclusive em algumas entrevistas, deixou meio evidente que não acreditava que os envolvidos pegariam penas mínimas. Eles pegariam penas entre a metade, entre mínima e máxima, ou a máxima. Na minha análise, eles vão pegar a máxima, tá? E o crime de golpe de Estado, nesse caso, tentativa de golpe de Estado, o Léo Índio teria uma pena ali que varia de 4 a 12 anos. Se você somar a pena máxima de 12 mais a pena máxima de 8, já dá 20. Eu nem estou incluindo aqui agravantes, porque quando chega lá no final do processo, que o juiz condena o indivíduo, ele faz o cálculo da pena. A gente chama isso dentro do direito de dosimetria da pena. Lá ele vai usar alguns critérios, né, uma tríade, como a gente cita no direito de critérios, para poder estabelecer a pena do indivíduo, e ali ele vai determinar, né, quanto tempo ele vai ficar preso, se a pena dele vai ser menor ou maior, se tem um agravante ou um atenuante em relação à pena dele. No caso do Léo Índio, como a gente vai acompanhar, tem vários agravantes. Em via de regra, quando você vai ter lá a dosimetria da pena, quando você tem um agravante e um atenuante, elas se anulam, geralmente. Mas pode ter exceções também, porque dependendo do agravante, você não pode pegar um agravante que pode aumentar, por exemplo, a pena em 1/3 e equiparar a um atenuante que pode elevar a pena em
6 meses, por exemplo, e o atenuante e agravante poderia levar a pena, por exemplo, se fosse 1/3 a mais 5 anos, 6 anos, sei lá quantos anos forem, por exemplo, tá? 5 anos não daria, né? Mas 6 anos daria aproximadamente. Então, eu não acredito que o Léo Índio terá uma pena menor que 19 anos. Eu acredito que a pena dele será menor que 19 anos, maior que 17 e pelo menos 19. Se eu pudesse apostar, eu apostaria entre 19 e 23 anos de condenação, tá? Isso daria para ele tranquilamente ali uns anos bons no chilindró, né? Ele ficaria preso por muito tempo ali. E ainda vai ter o pagamento de uma pecúnia, né? Que é uma multa, um valor monetário para ressarcir o Estado brasileiro pelos prejuízos que ele teria gerado. O que é que tem acontecido nesse momento? Muita gente tem utilizado essa situação do Léo Índio para meio que entender que isso é um recado do Gonê, não só para o clã Bolsonaro, mas para os bolsonaristas que a esta altura imaginam que ficarão impunes, e não ficarão. Só para vocês terem noção, em um trecho da citação aqui da denúncia feita aqui pelo Paulo Gonê, ou melhor, pela Procuradoria-Geral da República, traz o seguinte, ó: Léo Índio, entre colchetes, para a gente saber ali que a citação é ele, né, que a gente está colocando aqui, destruiu e concorreu para destruição e inutilização e deterioração de patrimônio da União ao avançar contra a sede do Congresso Nacional, fazendo com que a violência à pessoa e a grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável para a União. Tem uma citação aqui que muita gente não conseguiu entender, que olha o que diz aqui no começo desse trecho, né? Fala sobre que ele concorreu, que ele colaborou. E por que é importante essa citação que é feita aqui do concorreu? Porque no artigo 29 do Código Penal tem uma coisa chamada do concurso de pessoas, que cita ali, por exemplo, as pessoas que colaboram para o crime, que concorrem para o crime. E diz o seguinte aqui no artigo 29 do Código Penal: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, ou seja, quem colabora para que o crime aconteça, quem ajuda no crime de alguma maneira, incide nas mesmas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. E aí o parágrafo 1º complementa: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, para quem imaginava que o Léo Índio, que o Bolsonaro, que essa trupe toda ficaria impune, meus amigos, a condenação começará provavelmente pelo Léo Índio e chegará muito em breve também ao titio dele, o Jair Bolsonaro. Então, notícia boa para eles em relação a isso, né? Porque eles não ficarão solitários no chilindró. Provavelmente ficará o titio Jair, mais o sobrinho Leozinho e, em tese, também o próprio Carluxo. Porque lembrem vocês, o Carluxo pode ser arrolado lá na história da ABIN paralela, além também de ser arrolado em outras denúncias que a gente tem acompanhado também. Então pode ser que fique priminho, papai e papai em um mesmo presídio e, dependendo do tamanho do presídio, até mesmo na mesma cela. Quem sabe ali eles não estreitam ainda mais a relação familiar e resolvam problemas que hoje eles não tiveram coragem de resolver, se realmente eles são ou não um casal. Quem sabe eles não se assumem para todo o Brasil como um casal, né, e acabam saindo ali, em tese, desse universo de ódio, perseguição e preconceito que o bolsonarismo propaga. Mas comenta aqui o que você acha disso, compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fora se você ainda não é inscrito, me siga no meu canal também no YouTube, né, O Historiador. A gente tem feito aqui várias análises na Revista Fórum que ultrapassam 50 mil, 70 mil, 100 mil visualizações, mas lá no nosso canal vocês não estão indo dar esse privilégio também de dar visualização pra gente. Então vai lá também, todo dia a gente também publica lá vídeo no canal Historiador. Se você não me segue lá, me siga também. E me siga no Instagram, Carlitos Neto ou O Historiador Oficial, que vocês me encontram lá, tá bom? Grande abraço pra vocês e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!